pouco ainda. Pai do Senhor a todos. Hoje nós vivemos uma experiência maravilhosa pela manhã. Nós vivemos uma experiência maravilhosa pela manhã. Não só pelas meninas, mas todo o contexto de tudo o que aconteceu. E aí nós viemos hoje celebrar a ceia do Senhor. Por isso eu entendo que as nossas palmas têm que ser maiores, mais fortes, com mais intensidade. Você pode fazer isso? Pode se assentar. Glória a Deus. A necessidade nós vivemos com mais intensidade. Nós estamos aqui hoje prestes a celebrar a ceia do Senhor, de entender o sacrifício que Cristo fez por nós. Entender toda a intensidade do que foi aquele sacrifício. Toda a intensidade, de momentos tensos, de dificuldade, mesmo assim, entregue, verdadeiro, 100%. E aí eu me olho e falo, Senhor, eu não posso estar tão estático. Eu não posso estar tão parado, eu não posso estar tão, esperando as coisas acontecerem, esperando cair do céu, esperando um anjo descer e tocar a minha vida. Eu tenho que te adorar pelo que Tu és. Nós cantamos aqui agora. Amém? O Senhor me ministrou uma palavra já há alguns dias e aprove a mim essa oportunidade, né? E é um motivo de muita alegria, é gostoso falar isso, né? De estarmos aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor, compartilhando um pouco do que Ele tem feito em nossas vidas, feito nessa congregação, feito em minha vida, que faço parte, sou integrante dessa congregação. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 13. Eu sei que muitas pessoas não vieram pela manhã, até porque nós estamos numa pandemia, ainda não esquecemos disso. Nós não podíamos realmente fazer a festa que gostaríamos de fazer, né? Da quantidade de pessoas, como já fizemos muitas vezes, mas a ação de Deus foi sobrenatural. Se você não participou presencialmente ou não assistiu pelo YouTube, eu faço esse convite para você, vá ao nosso canal, a hora que você chegar em casa ou durante a semana, dá uma conferida lá, o que Deus operou, o quão maravilhoso foi, quão sobrenatural foi. Não foi somente um ato simbólico, mas a presença de Deus se fez real, ao ponto de nós sairmos daqui sorridentes, cansados e sorridentes, falar, Senhor, foi sobrenatural. Então fica a dica, acesse nosso canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Só para vocês entenderem, nós estamos trabalhando esse canal, não é para que nós queremos, né, deixar nossas provisões e viraremos youtubers, né? Talvez a Carol aí e tal, algumas pessoas têm um jeitão mais de influencer aí. Mas nós queremos que a palavra do Senhor chegue mais longe. Através desse canal, as ministrações, as palavras podem chegar em espaços onde muitas vezes eu e você não conseguimos chegar. Então o fato de você compartilhar, de você se inscrever, isso impulsiona para que nosso canal cresça e mais vidas sejam alcançadas, mais pessoas sejam alcançadas. Há muitos que trabalham, que não estão aqui hoje porque estão no trabalho, estão lá sempre comentam, dão uma paz do Senhor, comentam do culto. Então é mais uma forma de nós ganharmos vidas para Jesus, de espalharmos esse amor. Amém? E o texto diz assim, 1 Coríntios 13, versos 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Repetindo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Feche seus olhos.
Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo que Tu és, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, por essa reunião nós podemos estar aqui, Pai, mesmo com algumas restrições, Te adorando em família. Te louvo pelo que o Senhor já tem feito durante esse dia, um dia maravilhoso, mas nós queremos mais de Ti, queremos mais, vivenciar mais, experimentar mais, presenciar mais. Por isso eu clamo a Tua ação sobre este lugar, sobre nossas vidas aqui nessa noite. Me usa como instrumento em Suas mãos. É que eu te peço, ó Pai, abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor me incomodou uma palavra, um tema para essa ministração chamado maturidade. Você entende o que é maturidade? Para que eu não ficasse tentando buscar nas minhas palavras, eu fui lá no dicionário e falei, vamos buscar aqui uma referência. E diz assim: é a qualidade daquele que, por ter atingido a idade matura, age com reflexão, com bom senso e prudência. E a palavra maduro vem de um significado que diz assim: totalmente formado e desenvolvido. Então nós temos por visão que maturidade é uma pessoa velha, não é verdade? Porque nós, quando éramos jovens, né? Alguns anos atrás, esses dias postaram uma foto minha lá e tinha um pouco de cabelo, e alguém que me conhece de pouco tempo falou: rapaz, você tinha cabelo. Eu falei: saudades, né? Da época que penteava, né? Que passava um gelzinho, que não sei o que lá. Agora você acorda e já está zero. Então éramos jovens e às vezes nós temos essa referência, essa visão de que maturidade tem a ver com idade, de que quanto mais velho eu sou, mais maduro eu estou. E na verdade a maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com vivências, experiências e atitudes e ações que nos transformam em uma pessoa madura ou não. Isso de forma geral, tanto você como pessoa, tanto espiritualmente falando, tanto profissionalmente falando, a maturidade vem com experiências. Há muitas pessoas que se formam em 2 faculdades, mas por nunca ter trabalhado não tem maturidade. A hora que chega dentro de uma empresa não consegue trabalhar, porque são algumas rotinas que te geram a ter maturidade para você viver e suprir necessidades, passar por situações. Eu queria começar falando sobre o que esse texto de Coríntios diz, que a primeira fase para se alcançar a maturidade é a fase de menino, a nossa meninice. Nós já saímos dessa fase? Já deixamos de ser meninos? Algo muito interessante que eu estava buscando essa ministração e por alguns motivos nós estamos reformando o nosso apartamento e eu estou morando no albergue da minha mãe novamente por alguns dias, né? Lá sempre cabe mais um e a gente está lá mais uns dias dormindo no sofá. Primeira vez que eu durmo no sofá e junto com a minha esposa no sofá, tá? Não é separado, então nós estamos aí firmes, né, mano? Então se alguém falar para você, já dormiu no sofá? Dormi, mas brigado não estava brigado. E eu estava ali no terraço e aproveitando um tempo de solitude, ou um tempo de paz, porque é uma casa barulhenta. E de repente eu vi uma gritaria na rua, eu fui lá dar uma olhada, aí estava passando uma molecadinha, sei lá, uns meninos de 15, 16 anos, e eles estavam fazendo barulho, eu fiquei só olhando, espiando, né, tiozão já, né, a gente vai ficando velho, você percebe que você começa a olhar e já querer criticar, né, olha essa molecada, não tem o que fazer. E aí eles fizeram algo que me lembrou a minha juventude. Apertaram a campainha do vizinho e subiram tudo correndo. E aí eu pergunto para você, quem nunca? Quem nunca? Eu tenho alguns aqui comigo da minha época que a gente fazia isso na época de Vila Helena lá. Alguns vizinhos da igreja, acabava o culto, a gente juntava uma ganguezinha, de repente nós estávamos, né, correndo para cima e para baixo. E uma das nossas diversões era apertar a campainha. Mas eu te pergunto, por que você não aperta mais a campainha e sai correndo? Talvez porque você não consiga correr como eu, né? Tem que ser já quase na esquina para dar tempo de você se esconder ou ter algum, né? Ou de carro, né? Encostar o carro, desce, aperta, já entra de novo. Porque você em algum momento, a maturidade te levou a entender que aquilo era uma brincadeira de criança e que não cabe mais a você. Porque talvez você pode acordar alguém que estava dormindo, você pode acordar uma criança recém-nascida, alguém que trabalhou durante a noite, você pensa, poxa, eu não gostaria de ser incomodado na minha casa, né? Então não farei mais isso. Isso é sinal de maturidade.
algo muito interessante, que nós precisamos deixar a nossa meninice. O texto fala que quando ele era menino, pensava como menino, ou agia como menino, falava como menino, mas quando ele se tornou homem, ele deixou as coisas de menino. Há uma grande dificuldade na igreja de hoje. Eu não estou nem falando de geração, não estou falando de fora da igreja, estou falando aqui, de dentro, de igreja, onde nós estamos vivendo um evangelho de meninos. Todos nós passamos por essa fase, ou chegamos a essa fase. Está aqui as meninas, né, que deram um passo muito importante hoje. Elas estão no começo da caminhada, mas elas não podem ficar nessa fase para sempre. Mas eu te pergunto, eu e você que temos mais de 30 anos de igreja, de repente nós já passamos por essa fase? Um grande problema que nós vivemos. E para você entender os exemplos das pessoas quando a gente não quer largar. Por que nós às vezes não queremos deixar de ser criança? Ou deixar de ser meninos na fé, ou deixar de ser aqueles novos na fé. Porque o novo na fé tem alguns privilégios que nós gostamos. Porque o novo na fé, ou o menino, ele requer atenção, não é verdade? Quem aqui não gosta de atenção? Nós necessitamos de atenção, não é assim? Às vezes eu vejo meus sobrinhos lá e você vê que um quer chamar a atenção do outro e chamar das pessoas e fica um degladiando. Se um vai para um brinquedo, o outro vai em cima, que é para chamar a atenção. E aí aquele larga, aquele também larga. E você percebe que não é o brinquedo, não é a situação, é a atenção. Precisa da atenção. E muitas vezes nós estamos na igreja precisando de atenção, clamando por atenção. Mas quando você passa a fase de meninice, você não procura mais a atenção. Algo que acontece quando nós somos crianças, a nossa alimentação ela é leve. Uma criança recém-nascida, do que ela se alimenta? A gente pode chegar num sabadão e chamar aquela feijuca, colocar na mesa e falar, come? Não aguenta. Ela é criança. Então a alimentação é leve. E aí cresce um pouquinho aquela papinha, sabe? Aquela comidinha já quase que mastigada, né? Tem algumas mães que até mastigam e dá, né? Isso é meio anti-higiênico, mas acontecia muito no passado. Às vezes acontece ainda hoje, né? De dar tudo mastigadinho. Então a criança precisa da atenção, porque tudo ela não consegue fazer nada sozinha. Então ela precisa da atenção, dos cuidados, né? Não consegue ir ao banheiro sozinha. Não consegue, né, tomar um banho sozinha. Não consegue se trocar. Tem uns adultos aí que até hoje, né? Tem alguns meninos de louvor aí que eu sei que se a mãe ou a esposa não separar a roupa, alimentação leve, papinha. A criança, quando está na meninice, a gente tem alguns mimos, não é verdade? Recebe presente todo Natal. Eu lembro que cortou meu coração quando um dia minha mãe falou para mim, chegou para mim, para meus irmãos, falou, olha, a partir de hoje não terá mais presente de Natal. Falei, que legal. Acabou a magia do Natal. Para quem foi lá e pegou a fila, né, Leco? Ficou lá 2 horas para passar lá no como é que chama? Drive-thru de Natal. É isso, né? Natal Drive-thru que fizeram perto do Parque Central, ali perto da casa do Sami, né? Vocês conseguem ver da casa de vocês, ver, né? Ficou bonito, mas, né? Então acabou aquela magia, sabe, né? Aquele encantamento, né? Eu lembro que chegava a época de Natal, fim de ano, meu coração palpitava. Falava, legal, vai ter presente, vai ter roupa, e de repente cortou. Falou, vocês já estão grandes, já esquece, já não, né? Acabou a magia. Deixei de ser menino. Então os mimos acabam, sabe? Quando a criança ela é nova, ela apronta. E ela não leva bronca. Então, quando pegavam a gente apertando a campainha, era uma bronquinha, mas são crianças, não é assim? A gente fala, é criança, ele aprende, é novo, deixa. Não precisa judiar. Uma coisa muito importante, uma criança, ela vive sem responsabilidades. Eu acho que se perguntar para qualquer adulto do que ele sente falta é disso, né? De viver sem ter responsabilidades, né? Você não precisa pagar a conta no fim do mês. Eu lembro, a gente reclamava, ir para a escola, acordar cedo, estudar. Hoje eu falo, cara, que vida boa que eu tinha. E eu só reclamava. Era só ir para a escola, voltar para casa, assistir Chaves, dormir à tarde, ajudar um pouco minha mãe lá. Era um pouquinho que a gente enrolava ela, jogar bola e tal. E aí você fala, não, quero ser adulto. E aí a questão da maturidade traz responsabilidades. Então a criança,
não tem responsabilidade, ela vive, simplesmente vive. E ela é totalmente dependente. Então ela não tem dinheiro, ela não tem trabalho, ela não tem profissão, ela não tem condições de tomar suas próprias decisões. Ela não tem condição de por si próprio tomar boas decisões. Ela é totalmente dependente de um adulto, do pai, do responsável, enfim. Eu quero ler um versículo que está em 1 Coríntios 3:1, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois vós porventura carnais, e não andais segundo os homens? Algo muito interessante, nós precisamos deixar de ser crianças. A Cris falou sobre nós lembrarmos da época do nosso batismo, e eu não lembro se foi em 97 ou se foi em 98, mas eu lembro que foi uma galera, foi lá no Jardim Carla, o primeiro batismo que foi à noite, né? O primeiro, né? Era um marco, muita gente, foi muito legal. Eu tenho algumas lembranças disso. Eu lembro que minha mãe cortou meu cabelo naquele dia. Eu lembro que ela fez o pezinho aqui em cima, assim, ó, e eu fiquei olhando depois as fotos e falei, cara, que engraçado. Que vergonha, mas é legal. Hoje eu dou risada disso. Na época eu devia estar envergonhado, mas era a condição que a gente tinha na época. Minha mãe cortava o cabelo da família toda, ela cortou o meu e era... Eu fiquei olhando a foto. Acho que tem poucas fotos dessa época, graças a Deus. Mas de você lembrar. Mas é interessante você lembrar isso, trazer uma lembrança como risada, como alegria, como, né, a gente sentar e bater o papo, mas não falar assim, eu queria voltar a ser. Que nós precisamos deixar de ser crianças dentro do Evangelho. A partir do momento que você está com o Senhor, a necessidade de você passar por fases. Porque a criança, quando ela precisa de muita atenção, já percebeu quando o crente quer atenção todo culto? Parece que se o culto não for feito para ele, Deus não existe. Parece que se a palavra não for muito papinha, muito, né, leitinho, ela não consegue absorver. Parece que se não tiver os mimos, sabe? Se não receber uma mensagem todos os dias, se o pastor não for na casa, se alguém não ligar, não mandar mensagem, ela não existe mais. Ela quer viver com o Senhor, mas não ter responsabilidade nenhuma com o Evangelho. Olha que fase. Nós vivemos com Deus e não ter responsabilidade nenhuma com o Evangelho. Eu creio que essas 3 garotas que batizaram hoje, elas foram muito bem ensinadas e dizendo que, ó, não é somente um banho com água, há responsabilidades que vêm junto com esse ato público. Responsabilidades. Sábia, muitas vezes nós estamos na igreja e somos totalmente dependentes de alguém agir por nós. E eu não estou falando da dependência que nós temos que ter em Deus, mas a dependência de pessoas, sabe? Ah, mas se fulano não passar em casa eu não vou. Olha, mas se não acontecer tal coisa, sabe? A gente coloca várias desculpas. Por que eu estou dizendo esses exemplos? Eu quero que você olhe para você mesmo. Como reflexão, entenda onde você está. Qual é a sua fase, em qual momento da sua vida com o Senhor você está vivendo hoje. Então, se em algum momento, alguma dessas questões te faz lembrar de você mesmo, se você tem dificuldade de absorver uma palavra difícil, o erro não está na igreja, o erro não está no pastor, ou na pessoa que está ministrando essa palavra, o erro está em você, que não está preparado ainda para receber uma alimentação. Se tudo te desagrada, pare um pouco, reflita. Olhe para você mesmo. Fase de menino. A segunda fase que nós temos é a fase de amadurecimento, que está em 1 Coríntios 14, verso 20, que diz assim: não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Há necessidade de nós mudarmos. Eu quero que vocês entendam uma coisa: a mudança, o amadurecimento não vai vir de anos e anos sentados nessa cadeira da igreja. A maturidade com Deus não vai vir de anos e anos tocando no ministério, ou participando dos cultos, participando das lives, participando dos acampamentos, das conferências, participando dos congressos, das reuniões, dos churrascos, seja lá o que for.
A maturidade vai vir na sua vida a partir do momento que você tomar atitudes de pessoas maduras. Aquele que entende que o desenvolvimento pessoal seu não depende do seu líder, depende de você. O seu desenvolvimento como cristão não depende da igreja, depende de você. Então, não sejais meninos no entendimento, mas busque o entendimento como homens. Aquele que tem desejo, vontade de aprender e conhecer. E sejam meninos na malícia. O amadurecimento vem com ações. É necessário. Nós vivemos algo hoje aqui pela manhã maluco. Um jovem chegou e falou: olha, eu quero me converter, eu quero me batizar hoje. Fiquei sabendo que tem batismo aqui. Não é do avivamento bíblico, não sei nem de que igreja é, mas ele chegou, bateu a nossa porta e falou: eu quero me batizar, eu quero conhecer Jesus, quero ter um encontro com Ele, eu quero hoje. E aí muitos falaram: poxa, mas isso é contra as regras. Mas amadurecimento não depende de tempo, depende de ações. E ele veio e a gente batizou. Pode ser que sejam escândalos para alguns, mas se esse jovem, por algum motivo, acontece alguma coisa com ele, eu tenho certeza que lá no céu nós vamos nos encontrar com ele. Não sei se vocês lembram, um tal de Jesus estava numa cruz e tinham ali 2 ladrões. Não sei se vocês lembram, na Bíblia de vocês tem esse texto, que um se arrependeu, o outro não. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo? Não deu tempo de discipular, de converter, de fazer o curso, que é interessante. Não deu tempo de ensinar os corinhos, nem de comprar uma roupa legal para ele. Não deu tempo de mudar o penteado, mas ainda naquele mesmo dia estará com Jesus. Então a ação, qual é a sua ação de maturidade? Qual a sua atitude de maturidade? O que você mudou na sua atitude para que você cresça? Algo muito interessante que é um sinal de que você está amadurecendo, é quando você fica feliz, quando você abre a Bíblia e a palavra te confronta. Há pessoas que saem bravas quando abrem a Bíblia e a palavra não é a favor dela. Há pessoas que mudam da igreja porque falam: essa igreja aqui só dá porrada. A igreja não dá porrada, ela vive o que a Bíblia está dizendo. Se em algum momento aqui nesse púlpito não se pegar a Bíblia, a palavra, eu convido a você, saia dessa igreja. Não está pregando a palavra e nós vemos por ela. Mas se em algum momento só está pregando a palavra, entenda isso. Se aquilo está desagradando, você precisa amadurecer. A palavra nos confronta, e todos os dias. Eu sou um cara maluco, porque eu gosto de palavra que eu saio daqui todo destruído. Eu gosto de sair de cabeça baixa e falar assim: eu não presto nada, eu não valo nada, Jesus me perdoa, né? De ir para casa de joelho pedindo perdão. Eu gosto, porque aquilo me confronta e faz mover algo em mim. E eu fico a semana pensando e falo: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ser um cara melhor, eu preciso melhorar meu relacionamento com as pessoas, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a palavra. E aquilo move dentro de mim. Nós não vivemos só de oba-oba, glória a Deus, Deus vai te dar. E quando Deus fala assim: eu vou tirar, Ele continua sendo bom, continua sendo Deus. Então, há necessidade de quando você está vivendo a maturidade, de entender que quando a palavra te confronta, você fica alegre. Quebrantado, como nós cantamos aqui, totalmente, destruído, né? Como diz ali, o barro na mão do oleiro sendo refeito, mas alegre de dizer: estou nas mãos do Senhor e algo está acontecendo comigo. Isso é sinal de maturidade. Se em algum momento a palavra te confronta e você não fica feliz, olhe para você mesmo e fala: Senhor, me ajuda a ter uma ação de pessoa madura e absorver. Outro sinal de que a maturidade está caminhando com você se chama constância. Ser constante. Continuar. Na Bíblia diz assim, que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições.
Em algum momento alguém disse para você, o evangelho aqui é o seguinte, ó, você aceita Jesus e acabou, sossegado, vida boa, paz, dinheiro na conta, né? Todo dia sol, todo dia praia, todo dia alegria. Não, pelo contrário, ele diz para você, você vai ter uma vida cheia, mais cheia, repleta de problemas e dificuldades, mas você não estará mais sozinho. Há alguém que luta com você, alguém que te direciona e te ajuda. Então você precisa ser constante, continuar. Por mais que há dificuldade no caminho, a constância é um sinal de maturidade. E quando eu falo constância, não fique pensando que vir à igreja, então eu tenho que estar todos os cultos aqui. Também é reflexo da sua maturidade estar na casa do Senhor. Mas a constância é estar na presença do Senhor, mesmo se você estiver longe, mesmo no momento da pandemia, mesmo se de repente amanhã eles decretarem que fecham novamente as igrejas, você vai continuar constante com o Senhor? Você vai continuar, vai conseguir permanecer firme com Deus? Esse mesmo Deus que nós cantamos, que nós oramos, que nós glorificamos, que nós vestimos a camiseta, que nós tatuamos em nosso corpo, que nós escrevemos na nossa rede social. Será que a constância vai acompanhar a sua vida, a sua caminhada? É sinal de maturidade, pessoas constantes. Você já viu uma pessoa madura? Pode cair o mundo, ela se desespera? E o cristão maduro? Ele tem que se desesperar? E por que na prática não é assim? Então, olhando novamente para nós mesmos. E um sinal da maturidade, um cristão quando ele está caminhando em maturidade, ele entende a correção. Alguém aqui já foi corrigido por Deus? Eu acho que eu não tenho um dia só que eu não seja. Há pessoas querendo viver o evangelho da caixinha de promessa, que todo dia você tira é só bênção, né? É só promessa, só coisa boa, né? E você tira e fala, vamos ver a sorte do dia aqui, né? Oh, glória a Deus, Deus vai ser contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar. Entender a correção é você entender que você está errado e falar, Senhor, eu quero mudança. Parte de dentro. Sabe, em um momento da minha vida, eu olhei para mim mesmo e falei, Senhor, eu não quero mais viver o evangelho medíocre, na média, sabe? Estou lá, participo, né? Santa Ceia eu vou lá, coloco a minha roupa de Santa Ceia, né? A gente tem a roupa assim, não tem? Você já foi no seu guarda-roupa? E a roupa da Santa Ceia é sempre uma mais bonita, é especial, né? É só na minha casa que era assim, tinha até o perfume da Santa Ceia, né? A roupa, você, né? Alguns tomam até banho, né? Dá aquele tapa né? A mulherada faz a unha, né? Maqueia toda. O homem toma banho só, já é, nossa, assim, uma transformação maravilhosa, né? Toma banho, põe uma camisa passada. Mas a gente, sabe, coloca algumas situações e a gente enxerga que aquilo é bom, mas você entender que é mais do que isso, é mais do que estar. Eu lembro que eu era medíocre, eu falava, Senhor, eu não quero, ainda não alcancei onde eu quero chegar, mas eu não quero viver de qualquer jeito, não quero ser mais um. Eu não quero ser um crente que senta lá na igreja e quando eu falo isso, não é cargo dentro da igreja, sabe? Não é, eu quero ser um presbítero, um pastor, alcançar um cargo superior, ser, né, o presidente do avivamento bíblico no Brasil, né? Ou ser o papa, né? Eu quero ser o papa, quero ser o top dos tops da religião. Não, é eu ser diferente no meu dia a dia, é eu não ser aquele crente escondido, sabe? Aquele cristão que na igreja dá um glória a Deus, mas chega no serviço e é o pior dos piores. Eu falei, Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser a pessoa que leva a paz no ambiente onde chega. Eu quero ser aquele que onde há problema, onde há dificuldade, as pessoas me chamem e eu chegue lá através da tua ação, através do Espírito Santo, através do Evangelho, eu seja a solução. Eu quero ser aquele que ora e a cura aconteça. Eu quero ser aquele que leve paz, que leve a mudança. Não quero ser aquele crente que esse é crente, sou. É isso aí, demorou. Eu falei, Senhor, não posso ser.
E eu entendo que isso é uma ação de maturidade. Você não querer ser a mesma pessoa hoje. Querer ser melhor hoje do que foi ontem. E amanhã ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente até a volta de Cristo. Eu quero ler um texto em Efésios. Efésios capítulo 4. Eu vou ler o 14 que finaliza essa fase do amadurecimento. Que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não quero, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Vocês conseguem enxergar que o momento da igreja evangélica é esse? Qualquer vento de doutrina leva um monte de gente embora. Pessoas que passaram por aqui e continuaram na sua meninice, e quando você está nessa fase, qualquer vento de doutrina te leva. Sabe? Eu gosto das coisas, eu gosto de coisas modernas, de coisas novas e de coisas malucas. Eu sou assim. Por isso casei com a Patrícia. Porque ela é certinha e eu bagunçado, dá aquele equilíbrio. Então eu gosto, fala assim, vamos pintar a igreja de preto, falo, da hora, vamos. Vamos pintar a igreja de azul, vamos, de rosa, de amarelo, vamos fazer um culto de ponta cabeça, um culto de pijama, um culto de chinelo e havaiana, fala, vamos. Vamos fazer o culto com um monte de música louca, vamos fazer um culto só com corinho, vamos. Vamos só com o ano da harpa, vamos. Porque eu já cheguei num ponto da minha maturidade de entender que o meu culto, a minha adoração, ela independe do ambiente, ela depende de mim. Se tem um bom ministério de louvor, uma pessoa bem conhecida, um famoso cantor, um famoso pregador, se a igreja ela é ampla e a nossa igreja tem uma estrutura legal, ou se é uma igreja simples, como já congreguei muitas vezes. Porque eu entendo que a presença do Senhor, ela é atraída pela minha adoração. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, não só reunidos, não só no lugar bonito, não só num ambiente diferente, não só com uma roupa tal ou roupa Y, roupa X, ou é terno, é gravata, é bermuda, ou é roupa, é boné, é careca, é com roupa, não sei. Eu penso que se de repente a gente estivesse lá numa... você de repente nasceu e mora numa praia de nudismo. Eu creio que você pode adorar ao Senhor mesmo estando nu, no meio de muitas pessoas, e isso não ser um problema. Porque a sua atenção, a sua adoração dentro daquela cultura, qual o problema? Mas porque a minha adoração quem faz sou eu. O seu culto quem faz é você. Para o culto ser bom, ela independe de ter uma boa música. Ela depende de ter pessoas buscando adorar ao Senhor através da música. Porque aí você fica pensando então, se o ambiente é lógico, é gostoso nós estarmos num ambiente legal, amplo, com uma cadeira almofadada, um som legal, uma iluminação legal, com pessoas legais. Mas você pensar na época de Jesus, ele sentava num barco e falava à multidão que estava na praia. Eu imagino qual seja a dificuldade do barulho do mar, o vento, o sol. E as pessoas estavam ali e não queriam ir embora. E hoje nós ficamos esperando, olha, se não venta, se o ventilador não ficar na velocidade tal, que vai desmanchar o meu cabelo, eu não consigo adorar o Senhor. Se aquela canção que não tocar a minha música... Se não for o meu louvor, aquele que toca meu coração, peraí, se o louvor, se a palavra, se a letra que é cantada fala de Deus, cante, independente do ritmo. Eu lembro um dia, e eu queria contar isso para vocês, que eu vivi uma experiência sobrenatural com o Senhor, ouvindo um rap pesadão no meu carro. É um dia que eu estava muito mal, e eu ouvi aquele rap pesadão, e eu senti a presença do Senhor entrando dentro do meu carro, assim, e Ele me abraçou e me transformou, e eu pude entender que não é o ritmo. É a intenção do meu coração. E às vezes nós esperamos, que venha um louvor totalmente celestial. Ou uma oração vinda,
do alto. Uma oração forte, né? Oração forte é você tomar um socão, falar, acorda, irmão, abre a sua boca. Você está vindo aqui falar com Deus. É assim que você busca. Então a maturidade te traz viver essas coisas, entender que não interessa. Eu digo para você que os melhores cultos que eu participei, alguns lá no João Ramalho, chegava na terça-feira, não ia ninguém, ia eu mais um jovem, ele pegava o violão e nós cantávamos ali, orávamos e chorávamos. Eu falava, cara, que sobrenatural. Falava para ele, cara, é mais gostoso hoje aqui na terça-feira do que no domingo que está todo mundo. Porque independia, nós estávamos ali com um desejo, sabe? E às vezes a gente ia na igreja e fala, a igreja está vazia, e você já baixa a cabeça, fala... Maturidade te faz entender que o culto, você veio para adorar o Senhor, adore, se entregue. E aí, como eu falei da intensidade, o que muda a sua intensidade? É o volume da música, de quem está do seu lado cantando? Ou o desejo do seu coração que faz ser? Há pessoas que cantam mal, irmão, mal, ruim. Que você fala, Jesus amado, que voz ruim. Eu sou uma delas. Mas você fica do lado e você fala, cara, que delícia. Porque você vê cantando com vontade. Ela não está preocupada se está saindo desafinada. Ela não está preocupada se estão ouvindo ela desafinar. Ela está fazendo aquilo com toda intensidade, desejo do coração. Eu imagino que Deus recebe e fala, essa adoração que eu quero. Não é aquela mais afinada, mas aquela que tem desejo, que tem vontade, que é madura para entender, que sabe que não canta bem, mas não vai deixar de adorar. Nada vai fechar a boca dele. Maturidade. Então, nós vivemos a meninice, meninos, crescemos para uma fase de amadurecimento, ou seja, nós como éramos jovens, adolescentes, jovens, a gente começa a crescer, e só para você entender uma visão, e a gente começa a crescer, e eu lembro que quando eu estava na fase de amadurecimento, eu falava, Senhor, quando eu tiver minha carta, eu quero comprar carro tal, porque é o carro mais da hora, o carro mais bonito, e vou andar na rua, e eu vou ficar mais bonito, né, porque o carro nos deixa mais bonito, né, pensando aí em pessoal que está solteiro, né. Então você está a pé, né? E aí você entra no carro, né? Parece que dá um grauzinho na beleza. Então você ficava pensando aquilo. E depois, quando eu comecei a trabalhar e comecei a ver o valor do dinheiro, eu falei, rapaz, esse carro aí consome muito, bebe muito. Esse aí, esse é muito visado. Esse aí vai ser um problema. Esse aí não vai dar. E o amadurecimento me trouxe a entender que não era o momento. Eu não tinha condições de ter aquele carro, por mais que eu gostasse. E aquilo não me frustrou. Então deixei de ser menino para agir como um homem. Um amadurecimento. Uma fase para você entender. Efésios 4. Verso 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Terceiro ponto, para a gente finalizar a ministração aqui, que fala sobre ser maduro, maturidade. Meninos, fase de amadurecimento, processo e maturidade. Como eu li no dicionário, diz que maduro é uma pessoa totalmente formado e desenvolvido. Sabe o que é você ser maduro espiritualmente, dentro da igreja, como um cristão maduro? É aquela pessoa que não se abala por nada. Nada. Nós estávamos assistindo um filme ontem em casa de minha mãe, né? No albergue da Dona Maria. E eu lembro que eu estava mais dormindo do que assistindo, né? Estavam as duas, eu não sei se elas dormiram e assistiram, mas eu dormi bastante. Que era um filme que eu já tinha assistido. Que era o filme que vocês assistiram com as meninas aquele dia, não? Qual que é o nome do filme mesmo? Você Acredita. É aquele da cruz. A galera aqui já está ligada. E aí, nesses flashes que eu acordei e me liguei no filme, tem um momento que tem um tiozinho que ele carrega uma cruz muito louco, cristão loucão assim. Fala de Jesus o tempo inteiro e falando de Jesus e falando de Jesus. E ele vê os meninos roubando um furgão e ele vai até deles e fala, cara, vocês estão fazendo errado. Ele fala, e daí? É errado, cara, isso não é... E aí o maluco saca uma arma, põe na cabeça dele, você vai fazer o que para impedir? Eu posso te matar agora, você está pronto? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, eu tô, e você?
Você está pronto para morrer por Jesus? E aí me faz lembrar um personagem bíblico chamado Estevão, sendo apedrejado, e ele sendo ali culpado, e de repente ele resume a história da Bíblia até o tempo dele num discurso, e ele é condenado à morte injustamente, e ele ali sendo apedrejado e falando: Senhor, não imputes a eles esse pecado. Feliz porque sabia que ia encontrar com Jesus. Entende isso? Será que se uma arma apontar na nossa cabeça hoje, e não que isso seja algo legal, e alguém falasse para você: você é cristão ou desiste? Se você desistir, te dou vida, deixa eu viver. Mas se você, te mato agora. Qual que é a tua resposta? Essa resposta vai te trazer a maturidade. Vai te dizer qual o ponto da sua maturidade. Mas eu fico pensando, eu falo: Senhor, eu acho que seria mais fácil nós morássemos em um país onde a religião ela é proibida, onde falar de Jesus é proibido, porque aí você aceitava Jesus e logo no primeiro amor o cara já chegava com a metralhadora e fala: nega Jesus, você fala: não, eu vou com ele, e já subia, falava, acabava logo, já resolvia, é sim, sim, não, não, e ali era sim, sim, não, não mesmo, porque não ia nos deixar ficar nesse meio caminho, esse meio tempo, não ia deixar a gente ser morno. Ou é frio ou é quente. Não ia nos deixar nesse caminho de viver a meninice, ou de ficar num pequeno amadurecimento. Não, te levaria a ser maduro bastante de dar a sua vida para Jesus. E como nós cantamos: te dou, minha vida eu te entrego. A gente fala: eu entrego. Na primeira dificuldade a gente entrega Jesus. Lava as mãos, não é? Eu sou crente? Não. Minha mãe que é, não é assim? Minha esposa, meus parentes, às vezes eu vou lá só para buscar ela, eu acabo entrando para não ficar chato. É necessário, irmãos, que nós vivamos a diferença. Um crente maduro, sabe qual a grande dificuldade, a grande diferença dele? Ele não dá trabalho, ele trabalha. Sabe qual é o sinal da maturidade? Não é quantas coisas você conquistou, não é quantos carros você comprou, quantas casas, quantas bênçãos, quantas curas. É quantas você já sofreu e permaneceu. Quantas porradas você já tomou. Quantos tombos o diabo já te tirou. Quantas coisas Deus permitiu que acontecessem na sua vida e você permaneceu. Isso chama maturidade. Não é no dia que a despensa está cheia. Não é no dia que o carro tem gasolina. Não é no dia que há emprego. É no dia que não há emprego. O dia que não tem comida. O dia que tem sofrimento. No dia que tem doença. É onde você prova quem você é. É onde a maturidade vem à tona. Davi era maduro para chegar para o gigante e falar assim: quem é esse incircunciso? Qual era a história dele? Ele foi forjado lá, sozinho no campo, abandonado, como um Zé Ninguém, enfrentando leões, enfrentando ursos. Isso trouxe maturidade, ao ponto dele chegar e falar: quem vai contra o Deus vivo? Quem é esse incircunciso para ir contra o exército do Deus vivo? Um gigante. Ele, um jovem. Tinha relação com a idade? Não, mas com maturidade, experiências. Todas as experiências que Deus permite você passar é para te forjar, para que você seja mais maduro, para que você cresça, para que você fique mais forte. O tema da nossa igreja, acho que desse 2021 é povo forte. E é forte porque não vai montar uma academia na igreja e ficar todo mundo marombando aqui, né? Em vez do louvor vai ser agora aeróbica, né? Fazendo crossfit aqui, todo mundo, agachamento e para a gente ficar tudo fortão. Não. É que você seja forte na palavra, seja forte, seja um crente tão maduro ao ponto de qualquer dificuldade pode vir, que não vai batendo em você e vai cair, porque quem está com você é maior. Se a morte vir, é lucro. Entende? Se a arma apontar para a sua cabeça, fala: cara, mata, você está me acelerando um processo. E se não matar, fala: eu vou continuar falando de Jesus. Eu quero mais vidas indo para o mesmo caminho que eu. Varão perfeito, características: aptos para discernir. Sabe quando você tem maturidade? A pessoa madura, um cristão maduro que entende do evangelho,
Ele discerne as coisas que são naturais, que são sobrenaturais, o que é certo e o que é errado. Ele não precisa de guru. Ele não tem dúvida. Uma pessoa madura vive o propósito de Deus para a vida dela. O propósito de Deus para a sua vida não é vir à igreja, entenda isso. O propósito de Deus para a sua vida não é vir tocar na igreja, não é vir cantar na igreja, não é vir aqui participar de uma reunião. Há um propósito maior para cada um de nós. Se você ainda não entendeu qual o propósito do Senhor na sua vida, vá em busca. A maturidade vai te trazer você entender o seu propósito. E aí quando você entender o seu propósito, você vai. Eu achei tão lindo aquele culto que nós tivemos aqui de missões com o missionário Rinaldo e a esposa dele, que eu não lembro o nome. E aí eu fico pensando, cara, será que eu teria coragem de largar tudo? Ir para um país desconhecido? Certeza que vai passar dificuldade, certeza, ele já tem a certeza. Certeza que vai passar fome, certeza que vai... Cara, um monte de dificuldade. Você fala assim, cara, o cara tem que ter muita certeza. A pessoa tem que ter muita certeza do seu propósito em Deus. Ser muito madura de falar assim, eu vou. Porque por mais que eu sofra, por mais que tenha um monte de dificuldades, eu sei que vidas serão alcançadas e meu propósito como pessoa será feito. Tem pessoas que vivem no evangelho achando que o propósito de Deus é você ficar rico. É você chegar aqui e encostar com uma BMW ou com uma Ferrari dentro da igreja e falar, olha que Deus me deu. Mas se você não consegue partir o pão, como nós vamos partir hoje, com alguém necessitado, qual o seu propósito? Esse não é de Deus, pode ser o seu. Esse é o propósito que o mundo diz, né? Que você, como um homem bem sucedido, você tem que ter riquezas, uma mulher muito mais nova que você e linda do lado, e viajar o tempo inteiro, e viver de aparência. Será que é isso que Deus tem pra gente? Será que esse é o nosso lema de vitória? A maturidade as pessoas suportam. A Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros. Eu acho que talvez seja a parte mais difícil da igreja, né? Porque às vezes eu estou em casa, eu e minha esposa, tem hora que eu não suporto ela. Mais ela que tem que suportar a mim. Mas assim, tem hora que a gente... Porque é um relacionamento, são duas pessoas com cabeças diferentes, que pensam diferente. E a gente tem que chegar num consenso. Imagina a igreja, que é um monte de gente, de um monte de lugar, um monte de cultura, e a gente chega aqui e tem que suportar. Mas a pessoa madura, ela suporta, porque ela entende que Deus está trabalhando, que Deus está cuidando, e através de suportar, através da ação dela, ela pode ajudar essa pessoa a crescer. A pessoa madura, ela devora a palavra. Devora. Quem aqui come rápido? Você é daqueles que põe o prato assim, não dá 2 minutos, acabou, que você fala, meu, né? Isso faz mal, cara. Faz mal pra caramba, faz muito mal. Hoje eu sei os reflexos, não só da barriga, mas do estômago bagunçado, um monte, enfim. Não quero contar meus problemas aqui, não ficaria a noite inteira chorando. Mas dizer para você que a pessoa madura, ela devora a palavra. Ela come com ânsia, com vontade, sabe? Com gosto. Sabe aquele cheirinho de carne do churrasco, quem gosta de um bom churrasco como eu, que você fica... Você passa de carro, em vez de churrascaria, você fala, eu vou parar. E você lembra, não tenho dinheiro na conta, que se tivesse... Eu parava, porque o cheiro me deu vontade de entrar ali e comer. Uma pessoa madura, um cristão maduro, ele tem vontade de comer a palavra, de abrir a Bíblia e ler e ficar relendo. Mas eu lia, não, é ler um texto e ficar ali mastigando ele, saboreando, entendendo, e o Espírito Santo vai falando com ele, vai te direcionando, vai te transformando, e vai gerando um entendimento, vai gerando um crescimento, e há um relacionamento acontecendo. Então, se você não consegue fazer isso, digo para você, você não é maduro. Você pode ser um crente velho, você pode ser um crente novo, mas você ainda não é maduro. Há desejo, sabe? E aquela palavra fica martelando a sua mente. E você fica a semana inteira mastigando aquilo. Senhor, me ensina mais, me ensina mais, me ensina mais. Fala mais comigo, me muda, sabe? E você fala, cara, eu nunca tinha lido esse texto muitas vezes e nunca tinha entendido isso. Agora eu entendi, glória a Deus. Sabe, te impulsiona. Maturidade te traz isso. E para a gente encerrar, uma última característica da pessoa madura, ela tem uma visão ampliada.
Às vezes você fica olhando algumas pessoas, normalmente a gente tem alguns referenciais na fé, e você fala, cara, como fulano consegue agir dessa forma? Como ele consegue enxergar tal coisa? Como que ele consegue ver isso que eu não vejo? Como que ele consegue entender isso da Bíblia que eu não entendo? Como ele consegue entender isso aqui de Deus? Como ele consegue viver tal experiência sobrenatural? Como ele consegue as coisas acontecer? Como ele consegue viver? A maturidade te amplia toda a sua visão. Algo muito errado, que é até natural do ser humano, que nós queremos pular etapas. A gente quer sempre viver as coisas sobrenaturais com o Senhor, mas dificilmente nós queremos pagar o preço para chegar a esse nível de maturidade. Nós queremos que a igreja cresça, que a igreja seja assim, seja assado, seja do meu gosto, mas eu não pago o preço para que isso aconteça. Eu não luto as lutas. Eu simplesmente vou deixando a vida levar, como diz aquele louvor, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é louvor a Deus, mas não deixa de ser um louvor a outra pessoa. Mas a gente está aqui, né? Deixa a vida me levar. Vou no culto hoje, vou lá, vamos ver o que rola, né? Vai que se tiver com fome vai ter um pãozinho, um suquinho lá, né? Vai que, né? Vai que alguém me chama para comer uma pizza depois, né? Vai que. Saudade, Juninho, volta. Sabe? Maturidade te faz ser diferente. Quando uma igreja ela entende a maturidade, quando você chega ao ponto da maturidade, ofertar para você não é uma dificuldade, não é um sacrifício, não é um problema. Dizimar então, meu Deus, é um ato de gratidão extremo. Você fala assim, Senhor, maturidade te faz entender. Entende isso? A quanta dificuldade que a igreja tem hoje de ofertar e dizimar, eu não entendo. E aí eu me encaixo nessa situação. Ou nós somos meninos, ou a gente está em processo de maturidade. Mas não somos maduros o suficiente para entender que o mesmo Deus que me dá o ar, que me abriu a porta do emprego, né? Como a irmã testemunhou aqui, e eu já fiz o propósito e Deus já abençoou. E não é uma troca. É uma ação de gratidão. Eu já sei que Deus vai me abençoar, mas eu, Senhor, eu vou honrar aqui contigo, porque eu sou maduro o suficiente para entender que tudo é teu. Tudo é teu, nada é meu. O que eu tenho é porque o Senhor emprestou para mim e falou, cuida. Lembra dos 10 talentos? 10 para um, 5 para outro e 1 para outro. O que você faz com o seu talento? Guarda em terra? Cuide e devolvo. Trabalho, granjeio e devolvo. Então o Senhor te deu capacidade, é para você devolver. Então quando eu sou maduro, quando eu entro na maturidade, eu entendo que ofertar, dizimar é nada mais do que um ato de gratidão tão pequeno. Quando eu entendo, quando eu tenho a maturidade, eu entendo de que quando alguém precisa de ajuda, por mais que eu esteja cansado, o meu propósito é ajudar. Maturidade não é vir aos cultos. Sabe, esses dias eu estava lidando com uma situação e eu falei com a Patrícia, eu estava conversando com a Patrícia, uma situação assim, bem complicada. E ela falou assim, sabe como resolve isso? Eu falei, como? Andando junto. Mas andar junto com alguém cansa. Eu vou ter que abrir mão do meu futebol, do meu Corinthians, que aliás estava ganhando, não sei se ganhou ainda. Ganhamos? Glória a Deus, primeira ministração que eu prego aqui, o Corinthians ganha. Deus é fiel. Glória a Deus. É milagre, irmão, para glorificar de pé, porque o negócio está feio lá. Sabe, eu vou ter que abrir mão de deixar do Corinthians que eu gosto de assistir, para ir suprir alguém, vou. Eu vou ter que muitas vezes deixar de descansar um pouco mais em casa para ajudar alguém, para estar andando com alguém, para estar discipulando, para estar aprendendo, orando junto, vou. Porque eu entendo que isso é maturidade. Se eu entendo que eu não quero ser medíocre, o Senhor me leva a coisas diferentes. Eu entendo que eu vou ter que vir aqui, e até brinco com o pessoal que eu paro minha vaga na vaga de diácono ali, né? Porque é o primeiro a chegar, a gente chega para abrir a igreja para o louvor e parou o carro ali, não tem jeito. A primeira vaga ali é a última a sair, né? Por mais que eu queira ir embora, eu não consigo. Mas eu digo com gratidão, que se precisar a gente fica aqui fechando a igreja, a gente fica limpando o templo.
E é porque eu quero ser melhor que alguém? Não, porque eu quero que quando alguém entre aqui, ela encontre um lugar habitável. Ela consiga sentir a presença do Senhor do jeito que eu sinto, que aquilo não me faz ser cansado, aquilo não me é um cargo, não me é um fardo, não me é um problema, mas sim gratidão. De eu falar, Senhor, uma pessoa entrou aqui hoje, aceitou a Jesus e se batizou, e eu faço parte disso, porque eu estava aqui na hora de abrir a igreja, e eu pude abrir, o ambiente está legal, eu pude participar do louvor, intercedendo, eu pude estar dando glória a Deus, eu pude orar e falar, Senhor, opera aqui neste lugar, eu pude interceder, eu pude fazer algo. A maturidade me levou a entender que todas as pessoas, que essa família, que a igreja é um corpo, e nós como um corpo, como um organismo vivo, todos precisamos estar maduros para que o corpo cresça, desenvolva, para que os frutos aconteçam, para que haja mudança. Então, irmão, se para você o culto está ruim, participe mais dele, viva mais esse culto. Se para você a palavra está ruim, estude, fala, Senhor, eu quero ministrar a palavra, me coloque lá. Se o louvor está ruim, irmão, estude, fala, Senhor, me capacita, e aliás, eu abençoo os que estão lá, sabe? A necessidade de nós agirmos, a necessidade de nós sairmos da nossa inércia, quebrarmos as nossas dificuldades e falar, Senhor, é tudo no teu nome, é para ti e é por ti, e eu vou vencer, mesmo que custe a minha vida, eu vou viver. Ao ponto de chegarmos a varão perfeito, a estatura de Cristo. Ou seja, o parâmetro do sarrafo é alto. O que isso quer dizer para mim e para você? Que é impossível? Não. Se fosse impossível, não estava na Bíblia. Mas diz para você, não pare, não desista, continue, lute, vença. Ah, mas eu sou pecador, também sou. Se eu peco hoje, amanhã eu vou levantar e falar, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu não vou parar, não vou deixar nada me destruir, eu continuarei. Se é o meu chamado, eu vou. Se é o propósito de Deus para a minha vida, eu vou. Não é nada que possa te impedir, meu irmão, quando você entende isso. Quando você entende, é um propósito individual seu. Quando você entende isso e toma ação, nada para. Às vezes Deus pode revelar para alguém e falar, ó, fulano, Deus vai te abençoar aqui, né? Olha, Deus vai te levar para tal lugar, né? Pode haver profecia dentro da igreja. Mas é tão bom quando você fala com Deus, fala, Senhor, me põe no meu lugar. Me faz entender onde eu estou, por que eu estou aqui, qual o teu propósito. Eu lembro muito jovem, eu entendi isso, que às vezes a gente pergunta, Senhor, por que está acontecendo? E eu falava, Senhor, não mais por quê, mas Senhor, para quê? O que o Senhor quer me ensinar? Aonde o Senhor quer me forjar? Aonde o Senhor quer me levar? Essa situação que você está permitindo que eu passe, o que o Senhor quer que eu aprenda? Qual o deserto que você tem passado? Quanto antes você entender o propósito dele, antes você sair dele. Enquanto você ficar aí reclamando, vai ficar dando volta. Quero orar com vocês. Fique de pé. Você quer ver mudança na sua vida? Quem não quer, né? Quem quer bênção aí? Glória a Deus, né? Quem quer cura aí? Pega aí. Quem quer viver um monte de problema aí? Quem quer sofrer por amor a Cristo? Quem quer morrer todos os dias? Quem quer carregar a tua cruz todos os dias? Algo muito interessante do filme é que a cruz que o cara levava tinha rodinha. Mas a nossa não tem. É um detalhe, né? Carregava e tinha uma rodinha, achei que legal. A diferença facilitou ali para ele. Mas a nossa não. Quem quer viver sacrifício todos os dias? Quem quer deixar sua vontade todos os dias? Quem quer amar, perdoar, cuidar, dar, abençoar todos os dias? Isso é maturidade. Se você ainda não entende isso, pede para Deus. Se você está disposto a viver isso, se você quer viver mais do que o normal, se quer viver mais do que essa vida que você tem levado, se você quer algo sobrenatural na sua vida, se você quer ver seu ministério deslanchar,
Coloque-se na proposta do Senhor, não mais no seu, não mais na sua vontade, não mais no que você gosta, não mais no que você curte, mas naquilo que Deus tem para fazer. Qual é o propósito, Senhor? Qual é o teu propósito na minha vida? Feche seus olhos. Pai, eu venho levantar um clamor aqui nessa noite, Senhor. Nós somos uma igreja que necessita da tua, somos dependentes de Ti, necessita da Tua ação todos os dias. Eu clamo hoje por maturidade, Senhor. Nós vamos deixar as coisas de meninos, as coisas de crianças, as coisas de bebês. Que nós vamos passar pela fase da maturação, da maturidade. E que nós vamos chegar a ser maduros, homens, ao ponto de estarmos buscando a perfeição a qual Cristo nos deixou como exemplo e vivermos como Cristo, a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Eu clamo, Pai, o Senhor conhece cada coração agora, em nome de Jesus. Quebra toda barreira, quebra toda dificuldade, abra os olhos espirituais, ó Pai, daqueles que têm vivido como crianças e acreditam que são maduros, ó Pai, daqueles que estão num processo e acham que são mais que os outros. Senhor, quebra agora em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja, ó Pai, que vive os Teus propósitos, não mais os nossos, que não seja mais a nossa vontade, que não seja mais o nosso querer, que não seja mais aquilo que nós gostamos, mas seja o Teu plano, a Tua vida, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua graça sobre nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Age nos corações, que haja decisões, que haja decisão hoje, ó Pai, de agir com transformação, de ser outra pessoa, de ser diferente, de crescer na graça e no conhecimento, no Teu amor, e viver aquilo que o Senhor tem plenamente para nós, ó Pai. Restaura os sonhos, Senhor. Restaura os chamados, restaura o amor, restaura a gratidão, restaura o carinho pela Tua obra, pelo Teu querer, pelo Teu propósito. Eu declaro caído por terra em nome de Jesus toda mentira que Satanás tem colocado em alguns corações, toda mentira que tem colocado e bloqueado mentes, dizendo que aqui não é o lugar. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Quebra agora, Pai, toda mentira, todo roubo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu creio. Está caído por terra. Em nome de Jesus. Amém.